pessoal. Boa noite. Boa noite, senhor. Enquanto o pessoal vai chegando, fazer uma retrospectiva aqui. Então a gente começou. Tô apresentando ou não? Deixa eu ver. Não tô. Então a gente começou aqui com Python, né? Só para dar uma equalizada na turma, para a gente conseguir fazer aqueles algoritmos de criptografia clássicos. Viu aquela parte básica de criptografia, só para ter uma noção de como é que ela surgiu, como é que ela evoluiu. Começou a mexer um pouquinho com Kali, avançou um pouco em cifras assimétricas e hash, parte de criptografia. Na última aula a gente viu memória forense, ou seja, depois que ocorreu um ataque em alguma máquina, a gente analisou, vocês analisaram com o software Volatility o dump de memória dessa máquina para ver onde é que descobrir qual é o processo que tinha o malware, onde é que surgiu e esse tipo de coisa. Hoje a gente vai ver a parte de rede, então depois de como é que a gente faz para analisar o tráfego de uma rede ou analisar um dump de rede também, que a extensão do arquivo é pcap. Bom, próxima aula a gente vê depois. Mas a gente vai ver como é que a gente reconhece vulnerabilidades. Então, como é que um atacante descobre em qual máquina que ele vai atacar ou qual rede que ele vai atacar. Como é implementado esse tipo de exploração, esse exploit. E, por fim, como é que é feita quebras de senha e esse tipo de coisa. Então, na aula de hoje eu botei aqui 2 slides. Esse aqui é o que eu vou apresentar na aula. Esse aqui é um material extra sobre como eu montei um material para ficar longo demais a aula também. E como vocês ainda não viram o Metasploit, que é o sistema aqui, o software que a gente usa para poder criar um exploit, por exemplo. Então, esse cara aqui relaciona tanto o Metasploit quanto a análise através desse software que é o Wireshark para analisar tráfego de rede. Então, depois da aula, quem tiver alguma curiosidade maior, dá para acessar esses slides aqui para dar uma olhada. Esse é o guia de usuário do próprio Wireshark, do site deles. Aqui tem o material para o exercício da semana. Esse aqui de nome do arquivo PK por aluno é esse documento aqui, ó. Que no trabalho da semana vocês vão ter cinco arquivos lá para baixar, mas aí vocês vão atacar só um deles. Eu peguei o nome do e-mail lá de vocês do Google Classroom, por isso que tem alguma coisa estranha que nem isso, né, Guilherme? Eu peguei o nome do e-mail lá de vocês. E aí, por isso que tem um Lucas sem nada e um Lucas Saki? Não sei como é que fala. Então aqui tem a descrição só de quem vai usar a rede 1.pk, quem vai usar outro arquivo e assim sucessivamente. Vou fechar aqui, que é o link lá para fazer os exercícios. Beleza. Opa. Então assim, pessoal, hoje eu prorroguei até hoje, quem não terminou ainda o exercício lá do Volatility, eu dei uma prorrogada em um dia, tá? Então tem hoje até meia-noite para finalizar ele. A gente tá vendo aqui. Então hoje a gente vai ver como é que a gente faz testes de segurança de rede. Beleza. Então tudo que a gente tem de informação hoje em dia, a gente salva na internet, né? Basicamente, todo mundo tem rede social, salva dados em drives virtuais, salva tudo na nuvem, né? Então, a gente tem que ser capaz de garantir que tudo que é dispositivo que a gente tenha seja capaz de suportar ataques. Então, não adianta o servidor que a gente salva lá do Google ser super seguro e aí no nosso celular, sei lá, ele ser totalmente vulnerável. Aqui tem, eu achei bem legal esse gráfico aqui, o NIST mantém
que é o National Institute of Standards and Technology dos Estados Unidos, eles mantêm os tipos de vulnerabilidade que foram. Eles têm uma base de dados que eles mantêm esse tipo de informação atualizada por ano. Então, lá no site deles, ó, se vocês quiserem acessar, deixa eu mandar o link aqui no chat. É bom para ver uma progressão de como é que foi. Se vocês ficarem em cima, aparece que tipo de informação de ataque está crescendo. Então, por exemplo, esse tipo de ataque que cresceu mais, ó, de 17 até 2020, é um ataque que estava morrendo ali em 17. Ele não era um negócio mais. O cross-site scripting, que basicamente é tu lançar um script, um código com um script, usar uma vulnerabilidade, né, no próprio site, tu mandar um código pro site para executar um código malicioso lá dentro, né? Então, tipo, isso é engraçado de ver que está crescendo novamente aqui em 2020. E assim vai, tem uma série de informações, ó. Ele mostra a relação de um ano para o outro, o que cresceu, o que diminuiu. Então é uma curiosidade legal para vocês darem uma olhada. Ó, acesso de privilégios que não deveriam acontecer está crescendo também. Sim, que é bem interessante. Então, para prevenir contra esse tipo de vulnerabilidade, a gente tem que, primeiro, no nosso sistema, a gente tem que manter um monitoramento, né? Então, as empresas em geral têm que fazer com que as suas instalações sejam seguras e é preciso fazer alguma forma de avaliação para que, como essas vulnerabilidades vão surgindo rapidamente, vocês, se forem trabalhar nessa área, vocês vão ter que sempre manter um contato com a equipe de gerência, né, que vai contratar vocês provavelmente. E aí o objetivo de vocês é fazer um monitoramento na rede, tentar ver se a segurança pode ser aumentada ou não, que tipo de vulnerabilidade que existe lá dentro. A gente vai ter uma aula só sobre vulnerabilidades, né? Uma das coisas que vocês podem acessar de cara quando forem fazer esse tipo de análise é os logs. Então, ali tem muita pista do que os processos fizeram, se teve alguma falha neles, se ele está tendo um processamento maior do que ele deveria ter, esse tipo de coisa, né? Um serviço, por exemplo, pode nem ter parado completamente, mas ele pode ter tido um comportamento estranho, então a gente pode ter alguns indícios ali, né? Um, E tem uma série de sistemas open source, né, de softwares open source que a gente pode usar para fazer esse tipo de análise de consumo, por exemplo, do processador, ver o que está consumindo mais, se tem algum processo rodando alguma coisa que não deveria. Um desses sistemas é o Nagios, então ele é o mais completo que existe atualmente. Então ele monitora número de processos, utilização do processador, como é que está o estado dos serviços SSH, HTTP, entre outros. Então, basicamente, ali tem um link até de como instalar ele, passo a passo, no Kali. Basicamente, o que ele faz, ele configura um servidor web na própria máquina e cria um usuário próprio para fazer esse gerenciamento. E aí ele vai conseguir dar informações sobre toda a... para onde tu está conectado, né, basicamente, né, e a tua rede que tu faz parte. Então, ele é bem interessante. Quando vocês estiverem fazendo esse tipo de análise, o importante é notar e, quando um serviço falha, porque aí, normalmente, quando tem alguma falha de serviço, isso indica algum processo que não deveria ter ocorrido, né? E o mais importante nessa área é manter tudo detalhado. Então, tem que sempre pensar num relatório, o que eu tenho que... Tudo que vocês forem fazendo tem que ser registrado e para depois mostrar para a gerência lá, olha, foi feito isso, inclusive usando bastante coisa voltada para datas, tá? Quando é que foi gerado o processo, quando que ocorreu a falha, esse tipo de coisa. Teoricamente, lendo o relatório de vocês, deveria ser possível recriar aquele problema, né? Não adianta só descobrir que tem um problema, mas não como ele ocorreu, né? Então, uma das ferramentas que vocês podem usar para fazer testes manuais, para ver
quais serviços estão respondendo, que serviço está fora, é o Netcat. Basicamente, ele ajuda a gente a descartar falsos positivos, né? Então, a gente pode fazer uma verificação manual ali, usar ele no terminal e tentar conectar no serviço para ver quais que estão efetivamente de pé, funcionando. Vocês tiveram a disciplina de redes, né? Levanta a mão aí quem já fez a disciplina de redes antes. Beleza. Praticamente todo mundo, né? Então, assim, eu vou falar um pouquinho para a gente não ficar totalmente, vai que passou alguma coisa, eu vou falar um pouquinho das camadas de rede, né? Basicamente, a gente pode ter uma representação usando o modelo OSI, que é esse modelo aqui com as 7 camadas, e a gente também pode ter um outro modelo que vamos falar depois, que é o TCP/IP. Basicamente, é o jeito são representadas essas camadas, né? Mas o que acontece? A gente tem ali, inicialmente, lá na parte mesmo de hardware, na interface de rede, a gente tem a camada física, então a gente conecta, no local que a gente conecta o cabo de fato mesmo. Acima dessa camada, a gente tem a camada de dados, o data layer, né? E é nele que a gente tem a relação com o endereço MAC. Então é esse endereço que vai identificar unicamente a minha máquina, o hardware da minha máquina, de uma outra máquina. Então, para esse endereço MAC, ele é dividido em 3 bytes. Quer dizer, eu tenho 3 bytes que é do próprio fornecedor, né? E depois desses 3 bytes, eu tenho mais 3 que são identificador da interface de rede. Então, juntando esses 6 bytes, a gente tem um endereço MAC que vai diferenciar sempre uma máquina de outra. Para ver o endereço MAC, vocês podem executar na máquina virtual de vocês o ifconfig. Isso não somente para o Linux, no Mac também, no Macintosh também a gente faz a mesma coisa, o mesmo comando. No Windows vocês podem fazer isso com o ipconfig, né? Então ele vai listar todas as entradas de rede que vocês têm. Nele vocês podem obter algumas informações, eu vou falar na sequência. Então, nessa... Opa. Inclusive o endereço de MAC vocês conseguem obter ali, vai estar sempre do lado dessa palavra Ether de Ethernet. Então ali a gente tem os 6 bytes que a gente usa para identificar e diferenciar uma máquina de outra. Já na camada de rede, o endereçamento é feito com endereços IP, então aí a gente já está mais fora da rede. Então os endereços MAC normalmente não podem sair da minha rede, por questões de segurança também. E o IP não, o IP a gente consegue acessar de fora da rede local. Na própria saída do comando de config, vocês podem acessar, descobrir o IP da máquina, né? Depois daquela palavra inet. Além de ter a máscara do IP e o endereço de broadcast. O endereço de broadcast é para mandar para toda a rede, né? Se eu mandar para aquele IP, ele manda para toda a rede local dela. E basicamente a gente tem, se for um IPv4, da versão 4 ali, a gente tem 4 bytes, né? Então, que vai formar 4 números também, de 8 em 8 bits. E a partir desse número a gente não consegue gerar, né? A partir de um IP, a gente tem um número limitado para conectar todos os nossos dispositivos eletrônicos, ainda mais hoje em dia que tem tablet, tem celular, notebook. Numa casa só tem vários dispositivos que tu quer conectar à internet, né? Então, para melhorar isso, além de surgir a versão 6 do IP, né, IPv6, a gente pode usar LANs, que são Local Area Networks. Então, internamente, a gente reutiliza um IP externo só e consegue usar um range, ali, um intervalo de IPs como endereços privados, né? Então, aqui um exemplo, a gente tem numa rede local ali um web server e um internet host, e fora da minha rede só é enxergado, ou seja, com a internet, o que faz a ligação da internet com as nossas máquinas internas é o roteador ali. Então, o IP externo que existe, é aquele 202.10.1.2, ele só é acessado de fora, só é enxergado de fora o roteador, né? Nada do que tem na nossa rede interna.
E para designar, o protocolo que é usado para designar o IP privado, dinamicamente, é o DHCP. Então, esse é o protocolo que usa. Para fazer essa conversão do IP público para de um privado local para um público, é usado um dispositivo chamado NAT, que faz essa tradução. Na, indo para cima ainda na camada de transporte, ela vai nos permitir portas, né? Então, a partir disso, a gente vai ter sempre para algum serviço, a gente vai ter uma porta ou mais de uma porta disponível para aquele serviço. Então, essa porta, como diz o nome, já é uma porta de entrada para que um serviço seja associado àquela porta e quando alguém quiser fazer uma conexão nele, ou fazer uma solicitação para ele, faça através da porta específica. Então, vai ter o IP, que é sempre o mesmo, da máquina, e a porta vai diferenciar um serviço de outro. Além dessas portas padrões aqui que já são reservadas, esses números já reservados ali, como por exemplo o FTP, que usa a porta 80, a gente pode ter outras portas diferentes para serviços distintos, né? Aqui aquela ideia das camadas que eu falei antes, então aqui a relação entre o modelo OSI tradicional lá antigo com o modelo TCP/IP, que agrupa algumas dessas camadas, principalmente na camada de aplicação ali. Então a gente tem na camada de rede Ethernet mesmo, camada física. Em cima desse tem a camada de IP, camada lógica de IP. Acima dessa camada a gente tem a camada de transporte, que pode usar TCP ou UDP. No caso do TCP a gente tem sempre a verificação que o pacote foi recebido, né? Então ele é um pouquinho mais lento, mas ele é mais... A gente tem garantia de que vai chegar o pacote, ele troca uma série de mensagens para garantir isso. Já no caso do DP não, a gente não tem, a gente tem uma transmissão veloz, mas a gente não tem garantia que o pacote chegou. E em cima dessa camada é que a gente tem os outros protocolos, como HTTP, FTP, assim sucessivamente. Esses protocolos rodam na camada de aplicação. Se a gente pensar no modelo OSI, a gente tem essa camada de aplicação dividida em três. Então a gente tem a camada de sessão, que o único objetivo dessa camada é manter essa comunicação entre dois hosts, né, em longo prazo, para não perder a sessão e ter que abrir uma nova conexão entre eles. A camada de apresentação foca somente na apresentação dos dados, como o nome dela já diz. E a de aplicação, que é a mais próxima do usuário, né, ela vai repassar as informações para o usuário ou vai permitir que o usuário faça alguma solicitação e a partir disso a gente vai descendo nas camadas, elas vão se comunicando. Então aqui só um exemplo de como é que a gente faz análise com ifconfig. Então eu executei o comando, eu já posso descobrir o meu endereço ali IP local da minha LAN. Se eu quiser modificar o meu IP, eu posso usar esse comando sudo ifconfig, botar o nome da, da, da entrada de rede e modificar o IP para esse número que eu coloquei ali de IP. Aí automaticamente já vai ser modificado e vai aparecer o novo quando eu executar o ifconfig, que nem está no exemplo. A gente pode alterar também, se eu for alterar mascarar o endereço de Mac, eu posso, por exemplo, fazer aqueles três comandos ali. Então eu estou desabilitando a minha entrada ETH0, mudando o endereço MAC para esse número que eu quero agora, e depois dando o up de novo para subir a minha e começar a fazer comunicação em rede para isso. Agora eu vou partir para a segunda parte da aula, que são os tipos de testes que a gente pode fazer em rede. Então aqui eu separei em cinco partes, 5 tipos de testes que a gente pode fazer. Tem os testes de estresse, com aqueles 3 tipos de softwares ali que a gente vai ver. Negação de serviço, testes voltados para criptografia, captura de pacotes, aí eu vou focar bastante no Wireshark, porque o trabalho da semana de vocês vai ser usar ele para analisar dumps de rede, né? E essa última parte eu não vou entrar muito a fundo para não ficar muito longa a aula, mas aí eu vou deixar nos slides ali, quem quiser dar uma olhada. Basicamente são ataques que a gente se passa por alguém para mais ou menos como se fosse o ataque man in the middle que eu falei antes lá. Então, tanto o software quanto o hardware normalmente tem dificuldade, né, em tratar uma quantidade de dados grande. Então, os testes de estresse nada mais são do que a gente tentar fazer
uma análise para ver como se comporta o sistema quando ocorre, por exemplo, um flooding. Né? Eu recebo muito pacote, não consigo tratar. O que acontece com isso? Né? Além desse tipo de ataque, que é o de flooding, de sobrecarregar com quantidade de pacotes, eu tenho uma outra forma de estresse, que é enviar dados que o servidor, por exemplo, ou uma máquina host, não consegue tratar. Então, por exemplo, pode ser um dado corrompido, pode ser um dado de um tamanho diferente do que deveria ser, um dado sobreposto, quando tiver fragmentação de pacotes. Então, eu mando pacotes que demandam um tempo para o servidor, para o host tentar decifrar ele, e aí eu não consigo tratar, isso vai ocupando espaço e processamento na minha máquina. Um programa que pode ser usado para esse tipo de teste é o FragRoot, que ele recebe uma série de regras, a gente configura um arquivo texto, e aí ele vai aplicar para os pacotes recebidos por um IP específico. Então, eu vou mostrar na sequência como é que funciona isso. Todo pacote IP vai ter um identificador para ficar agrupando fragmentos. Então, se for mandar um IP muito grande, um endereço muito grande, ele vai ter o mesmo IP, e o que vai me dizer onde é que se encaixa aquela parte do pacote é o offset do fragmento. Então, ele que vai dizer em qual ordem que ele deve ser na hora de ser remontado, né, o pacote original. Então, aqui um exemplo do arquivo de configuração ali embaixo. Eu vou ir parte por parte nele agora, vou falar um pouquinho dele. Mas, por exemplo, se a gente tiver um fragmento que começa em 1150, sendo que a unidade de transmissão é de 1200, e se o próximo fragmento começar em 1201, a gente vai ter uma sobreposição de fragmentos, e aí isso aí vai fazer com que ele não consiga reconstruir o pacote original. Né? Então, só esse tipo de comportamento estranho pode gerar alguma falha no sistema, conflito de informação recebido, pode dar um problema na hora de tratar o tráfego. Né? Então aqui vamos por parte a parte no arquivo. Cada linha dessas configura uma das ações do FragRoot. Então a primeira linha lá que tem lá em cima, o IP-chaf lá, está dizendo que a gente vai fazer intercalação. Então os pacotes P vão ter intercalação, vão ser duplicados. E aquele número 7 que tem ali, o dup é para duplicados, o número 7 é o TTL, o Time to Live, né? Então significa que depois de 7 hops que ele passar na rede, é, em roteadores, ele vai morrer, ele vai ser descartado. Então, a gente pode alterar esse valor, né, para diminuir e aumentar ele para garantir que a nossa abrangência do nosso ataque vai ser maior, né, no caso do nosso teste. Né. A segunda linha vai dizer o tamanho do pacote em bytes, então nesse caso aqui são 64. A terceira diz que para ele sobrepor os pacotes, dando preferência a pacotes a dados novos, né, em 36% das vezes, então por isso tem aquele valor de 36 ali, e aí eu descarto outros pacotes antigos. E a próxima é para em 40% do tempo que está sendo feito o teste, alguns pacotes randômicos vão ser duplicados e vão ser embaralhados. Então, no fim lá, aquele print é só para mostrar na tela o que está acontecendo. Se eu não botar o print, eu não tenho o feedback do que está acontecendo no teste. Então, um comando de exemplo está até ali embaixo. Eu tenho o arquivo já, que é o frag.rules, que é aquele arquivinho de cima. E aí eu estou dizendo fragroot, "-f", que é a opção para dizer onde é que está o meu arquivo, qual é o nome do meu arquivo de regras. Ali está o nome do meu arquivo, frag.rules, e o IP para onde eu vou fazer esse teste de estresse. Ou seja, qual é o alvo onde eu vou aplicar aquelas regras. Então, o objetivo desse tipo de teste de estresse é verificar como é que o alvo vai se comportar, né? Como é que ele vai se comportar, se os pacotes vão ser descartados, se o sistema operacional vai continuar funcionando corretamente. E assim, aí, para fazer esse tipo de teste, ele sempre pode ser prejudicial, então a gente sempre tem que obter a permissão por escrito, né? Da empresa que contratar os serviços para fazer esse tipo de teste de estresse. Por mais simples que ele seja, né? E aí documentar o máximo que for possível o teste, o que aconteceu, né, de fato, nesse tipo de teste. Outro tipo de sistema que pode ser usado é a HPing-3. Então, ela é usada para criar alguns pacotes por linha de comando. Então, um dos ataques que pode ser realizados, né, um teste de estresse que pode ser realizado, é o SymFlood, ou seja, vou inundar com um monte de pacote algum servidor, por exemplo, para ver como é que ele reage, servidor web, por exemplo.
Então, no exemplo ali de baixo, a gente está no terminal, o comando é hping3, menos flood, para dizer que eu vou fazer um ataque sim flood, vou mandar um monte de pacote sim. Então, o menos S, o flood, quer dizer, o flood é para fazer o flooding, o menos S para dizer que é o sim flood, especificando o tipo de ataque, e depois qual é a porta que vai ser usada, que é a porta do HTTP 80, então menos P80, e o IP de destino, onde vai ser a realização dele. Então, esse tipo de ataque aqui, o HPing3, ele usa a vulnerabilidade do Freeway Handshake TCP. Então, ele tenta usar isso para tentar fazer esse tipo de ataque ali efetivamente, né? Então, em alguns casos desses, pode gerar uma falha na aplicação ou no sistema operacional, né? Se ele não conseguir tratar de forma satisfatória a quantidade de pacotes que foi recebido. Ou também resultar num ataque de negação de serviço, por exemplo, se for um servidor web não conseguir mais atender solicitações GET válidas, né? A gente vai ver duas ferramentas dessas de negação de serviço, que é a Slow Loris e as voltadas para o DHCP. Então, são similares aos ataques sim que eu mostrei antes, mas somente para servidor web. Então, tem alguns servidores, principalmente os mais antigos, que são suscetíveis a esse tipo de ataque. Os novos, os mais atuais, não são porque eles limitam, né? Se tu faz muita solicitação com o mesmo IP de origem, ele vai limitar e vai cortar ali, não vai mais aceitar solicitação nenhuma tua. Então, a ideia dele aqui do slow, já diz o nome, né? Slow, ele é lento. Então, a ideia desse tipo de teste de estresse é manter uma série de conexões abertas. Então, ele quer abrir o máximo de conexões possíveis com o servidor web, sem fechar elas e deixar com que ele não consiga atender outros clientes válidos daí. Então ele ocorre lentamente. Já no SimFlood lá, que é inunda, ele inunda rapidamente com muito pacote para ver se ele não consegue, por isso que é inunda, né? Ele fica sobrecarregado, ele se afoga, não consegue atender as outras solicitações. Uh, alguns anos atrás, uma das vulnerabilidades que surgiram para servidores web era o Apache Killer. Esse era o nome que deram para eles. Então, que era aquela ideia de mandar uns pedaços de pacotes, uns chunks, que isso sobrepunham, né? E aí o servidor não conseguia, o servidor Apache, mais especificamente, não conseguia organizar os chunks de volta. E em algum momento a memória acabava. Ele não conseguia ficar tratando, ficava armazenando isso e uma hora acabava a memória. Então, essa vulnerabilidade ocorria nas versões 1. Alguma coisa ou 2. Alguma coisa do Apache. Então, a gente vai ver na aula de vulnerabilidades depois, na semana que vem, que esse é o tipo de coisa que pode ser voltado, né? Ou seja, o cara não vai tentar atacar todo mundo que existe na internet. Ele pode procurar por vulnerabilidades antes, um atacante, para depois ver, ó, não, aquele IP lá daquela máquina tem um Apache instalado com um ponto alguma coisa. Então, tem uma vulnerabilidade ali clara para isso. Um sistema, um software que pode ser usado para isso é o Slow HTTP Test. Então, ele permite lançar 4 tipos de ataques diferentes. O primeiro é o Slow Loris. O segundo é o Slow Body Attack. O terceiro tem relação com o Apache Killer, esse que eu acabei de falar. E o último é o Slow Read Attack. Então, basicamente, eles são ataques de flooding reversos, né? E eles realizam negação de serviço através de poucas mensagens. O exemplo que tem ali embaixo, ele utiliza o Slow HTTP Test para rodar um ataque Slow Loris contra um servidor. Então eu peguei o servidor Apache no Kali. Isso é um exemplo do livro, aquele que eu mostrei antes, lá desde que a gente está usando como base. Então ele rodou esse teste, e aí depois de 26 rodadas, como dá para ver ali lá no final, ó, no canto direito, o teste terminou porque não tinha mais nenhuma conexão possível disponível, né, para ser aberta. Então, nesse caso aqui, o servidor web tinha muito poucas threads configuradas, então ele não conseguiu dar conta. Se uma aplicação web com múltiplos servidores, aí ele consegue sobreviver por muito mais tempo, né? A configuração do Apache normal é de ter 2 servidores, sendo cada um com threads de até 64, e cada uma delas podendo criar 25 threads por filho.
Então, a gente, nesse caso aqui, o número de conexões disponíveis foi esgotado ali depois, já, na hora que aconteceu isso, a gente tinha 54 processos, 53 filhos e um processo pai. Está descrito ali no... Deixa eu achar aqui... Não está descrito aqui, mas tudo bem. Mas dizia no livro. Então, normalmente, para tratar as solicitações, o Apache, o servidor Apache, ele cria processos filhos, né? Então, isso vai criando uma demanda no próprio sistema operacional que ele está rodando. O outro tipo de ataque é o DHCP, então, o protocolo Dynamic Host Configuration Protocol. Um sistema, uma aplicação que vocês podem usar para fazer esse tipo de teste é o DHCP IG, e ele visa acabar com os recursos de um servidor DHCP somente. Então, embora seja normalmente os endereços não ficam um longo período, né, sem renovar, no caso do DHCP, tem alguns servidores DHCP que têm tempos bem curtos para celulares, por exemplo. Então, se um cliente que tem um tempo curto como o celular ali, né, uma ferramenta como essa pode deixar o cliente sem conseguir obter um novo acesso à rede, por causa do comportamento dele. Testes criptográficos, então atualmente não se usa, né, SSL, mas existem sistemas ainda antigos na própria internet que ainda usam eles, né, sistemas que não foram atualizados. Hoje em dia o protocolo utilizado é o TLS para fazer para encriptar a comunicação. Então, esse software SSL Scan faz basicamente isso. Ele tenta procurar por protocolos atualizados para ver quais que ainda usam, por exemplo, SSL como configuração, né? É durante a fase de handshake também do TCP que ele tenta descobrir quais são as cifras que são suportadas, então quais são as funções de hash, Bom, agora eu vou falar na sequência como é que funciona esse passo a passo ali da comunicação, né? Então aqui nesse exemplo a seguir o autor do livro fez um teste desses contra um servidor Apache novo que tinha realmente criptografia configurada. Então aqui ele rodou ali só SSL scan para o IP que ele queria testar, para o servidor Apache. Ele começou a fazer os testes dele, então logo de cara ele já diz qual é o suporte TLS ó, que ele tem ali. Depois eu vou explicar o que é cada uma daquelas siglas ali entre os hífens. Ele fala do certificado SSL, qual é a versão do algoritmo que é usado, de hash, qual é o tamanho da chave também, se tem compressão habilitada ou não, e assim vai. Então, aquele trecho de que vem ali do lado, ele se divide em várias partes, porque a gente tem, inicialmente ele tem que dizer qual é o algoritmo que ele está usando para troca de chaves. Então, para fazer primeiro o handshake, a troca de chaves para fazer a comunicação segura, nesse caso aqui está sendo usado o Diffie-Hellman, é um algoritmo bem conhecido. Depois, na sequência, nesse caso aqui o algoritmo de criptografia simétrica vai aparecer para fazer a autenticação das partes. Então, as chaves são armazenadas com certificados aqui, que vai, dentro dessa informação, vai identificar quem é o servidor também. Então, a gente precisa usar a criptografia nesse caso, para cifrar as chaves, né, que vão ser enviadas entre o cliente e o servidor. Caso alguém capture no meio, não tenha nenhum problema. Terceira parte é dizer qual é o algoritmo de criptografia simétrica usado e qual é o tamanho da chave dele em bits. Então, nesse caso aqui está sendo usado o AES com 256 bits. E isso que é feito para encriptar a sessão, tanto do lado do servidor quanto do lado do cliente. Por fim, é dito qual é é descrito, né, qual é a função de hash que é usado para verificar basicamente se os dados não foram corrompidos. Então, nesse caso aqui está sendo usado o SH 256 bits também. Então, sempre que for usado esse protocolo TLS, eles vão sempre trabalhar para implementar esse protocolo, né, basicamente, eles têm que usar essa série de algoritmos para gerar a chave de sessão, autenticar
as duas partes, cliente e servidor, usando criptografia antes de gerar a chave da sessão inteira. A partir do que ele tem a chave da sessão, ele vai ter que, mesmo assim, cifrar e decifrar os dados que são enviados naquela sessão, que aí entra a criptografia simétrica. E no fim da história, a gente precisa sempre garantir que nada foi adulterado através da função de hash. Né? Então, por exemplo, uma das vulnerabilidades que podem surgir num teste de estresse como esse do SSL Scan é, por exemplo, vir naquela descrição 3Ds, que é um algoritmo que é suscetível a alguns ataques, como, por exemplo, de chave de sessão. Então, ele não deveria mais ser usado. Né? Porque se eu comprometer a chave da sessão, todos os dados que vão ser enviados podem ser decifrados sem problema nenhum e serem acessados sem problema nenhum. Outra coisa que pode ocorrer é vir o valor null também, no lugar nesse caso do exemplo anterior, do AES-256. Aí, nesse caso, ele não está usando criptografia nenhuma, né? Que é bem raro. A última parte da aula, que é a captura de pacotes. Então, a gente vai usar... Vocês não vão ter que capturar no exercício de vocês, né? Mas eu vou mostrar aqui como é que é feito isso com o Wireshark. A gente pode tanto capturar ativamente, quanto analisar uma captura prévia num dump que já exista, né? Que é o que vocês vão fazer. Então, através da captura de pacotes, a gente consegue entender o que está vindo para a máquina e o que está saindo da minha máquina, qual protocolo está sendo usado para aquela comunicação, e assim vai. Então, como eu falei das camadas antes, cada camada que é usada ali vai adicionando um cabeçalho. Né? Então, eu passei pela camada de física, fui para a camada de rede, cada camada dessa vai adicionando um cabeçalho com informações próprias daquela camada. Né? Dentro da camada de rede, cada unidade que tem dentro dela a gente chama de quadro ou frame. Então, essa é uma coisa de nomenclatura que vocês precisam saber. E na camada 3, quando a gente fala dos dados que a gente está mexendo, a gente fala de pacote. Já na camada 4, a gente já está trata como termo datagrama daí. Então a interface de rede vai sempre reconhecer o próprio endereço MAC ali para anexar o hardware dela, né? E se bater, né, receber um pacote, era para o meu endereço MAC, aí a camada física vai encaminhar isso para o sistema operacional para tratar. Ou encaminhar para a porta específica depois, né? Se o endereço MAC for um endereço de broadcast, ele vai encaminhar esse quadro para toda a rede local. Né? As interfaces de redes modernas suportam full duplex e autonegociação, né? Mas também suportam esse modo promíscuo. Então, nesse caso aqui, se a gente configurar, por exemplo, um roteador no modo promíscuo, tudo que é pacote que for enviado para aquele roteador vai ser aceito. Então, tem que ter um pouco de cuidado quando for configurar, né? E tem uma série de ataques para Wi-Fi, a gente não vai ver aqui na disciplina, mas tem uma série de ataques que tentam primeiro transformar o roteador, aplicar no modo promíscuo para depois fazer algum ataque específico. Então, primeiro, nem sempre a gente vai ter acesso à interface gráfica, então eu vou mostrar primeiro como é que funciona o TCP-dump. Então, esse é uma aplicação que a gente pode usar. Deixa eu mostrar no card aqui, ó. Aqui eu estou com o terminal aberto, né? Eu vou rodar o TCP-dump. Para rodar ele precisa estar como sudo aqui, precisa estar como superusuário, tá? E aqui eu estou com o navegador aberto para acessar o Moodle de vocês. Então, quando eu rodo aqui o TCP-dump, vou botar a senha Kali, que é a nossa senha padrão, ele disse aqui, ó, eu comecei no modo verbose, quer dizer, na realidade não está no modo verbose, né? Se quiser o modo verbose tem que botar o "-v" na hora de executar. Se a gente quiser uma descrição mais completa dos pacotes. E ele diz, eu tô escutando, tô listening on ETH0. Então ele está esperando alguma comunicação ali da rede nessa entrada de rede. Quando eu acesso um link, ó, começam as trocas de pacote. Se eu rodar no modo verbose, por exemplo, vou acessar um outro link aqui, ó. Toda vez aqui ele está mostrando a comunicação
E essa é uma forma de fazer a captura de pacotes sem precisar usar uma interface gráfica. Se a gente quiser, deixa eu terminar aqui ele, beleza. Então aqui só nesse acesso aqui a dois sites, 390 pacotes foram capturados, 560 foram recebidos e 170 descartados. E aqui tem uma comunicação toda. Né? Se a gente quiser jogar essa captura para um arquivo específico, a gente pode usar a opção. Como é que era a opção aqui? Deixa eu achar aqui. A opção "-w". Então, se a gente usar "-w", a gente pode botar um nome para o nosso arquivo backup que a gente quer salvar. E com isso a gente consegue salvar esse arquivo para olhar posteriormente, se a gente quiser abrir ele, por exemplo, no Wireshark. Então, a primeira coluna que vem ali da saída do TCP/dump é o timestamp, que é a data, a hora, né? Até a segundos, até a fração de segundos ele salva ali. É importante ser bem específico aqui quando a gente vai analisar esse tipo de coisa. Depois ele vai dizer qual é o protocolo de transporte utilizado. Depois que vai vir o endereço IP e porta. Então ele não usa dois pontos para porta, tá? Ele usa o ponto mesmo depois. Sempre ele vai tentar converter em hostnames, né? Se ele tiver essa possibilidade. Se eu não quiser, eu quiser só os endereços IP sempre, eu tenho que usar a opção "-n". Então ali está vindo, por exemplo, o binkley.lan, é o nome do meu host, e a porta usada é 57.137, de onde veio o pacote, né? O padrão de captura, ele captura sempre essa quantidade de bytes que está no slide, mas a gente pode diminuir isso. E a extensão do arquivo vai sempre ser .pcap, tá? Agora, finalmente, o Wireshark, que é o sistema que vocês vão usar na tarefa de vocês. Ela é uma das ferramentas mais completas que tem, tá? Para análise de captura de pacotes. E além disso, ele pode gerar também. Ele pode capturar ou pode analisar alguma captura já existente. Então, a figura abaixo ali mostra o cabeçalho TCP e IP de um pacote, por exemplo, HTTP. Ele vai descrever todos os campos, né? Então, a gente vai ter uma linha para cada campo ali, o nome do campo e o conteúdo dele. Alguns desses campos vão poder ser aumentados para ter maior detalhe, né? Aqueles que tem aquela setinha do lado esquerdo, tá? E sempre que a gente quiser analisar a gente encontrar algum quadro que a gente acha interessante, a gente pode selecionar o Follow TCP Stream, então ele vai mostrar a comunicação que foi feita entre o servidor e o cliente. Então aqui ele tem uns códigos de cor, então por exemplo, sempre que eu encontrar na mensagem ali que foi usado vermelho, eu sei que aquela solicitação veio do cliente. Quando tem azul, é do servidor. Então aqui nesse caso foi feita uma solicitação GET HTTP para o site do Kali.org ali, para baixar o arquivo.deb com aquele caminho completo. O que aconteceu é que foi retornado uma página HTML dizendo que ele não foi encontrado. Então, depois foi feita outras solicitações e dessa forma, no final lá dessa janelinha, ele vai sempre dizer quantas mensagens o cliente enviou, quantas mensagens o servidor enviou. O TCP/dump permite, né, que a gente use alguns filtros para restringir os pacotes para a gente conseguir analisar, porque a quantidade de pacotes que é mandada na rede é muito grande. E a mesma coisa acontece no Wireshark. Então, o Wireshark tem uma série de cores que ele usa para indicar que alguma coisa deu errado, né, na comunicação. Então, por exemplo, se eu tiver um pacote lá que está em preto, isso significa que o checksum, a verificação de soma dele, do pacote não conferiu, então tem algum problema ali naquele pacote. Qualquer erro no protocolo, que gerou algum pacote corrompido, vai ser colorido em vermelho, algum aviso vai ser em amarelo, então algum problema de conexão, algum código de erro não comum. E para economizar tempo de vocês podem usar o menu Analyze desse software e selecionar a opção Expert Info. Então ele já vai mostrar os pacotes possíveis que deram problema, não vai mostrar todos os pacotes que tem lá nessa captura. Então aqui tem um exemplo, ó.
ele já dá um indício do que ele acha que aconteceu. Então, teve uma sobreposição naquele primeiro lá, tem um erro de sobreposição num fragmento. Então, e assim vai. Outra faceta interessante é o menu estatístico, de estatística, né? Então ele gera uma série de gráficos que a gente pode acessar para usar, para visualizar os dados capturados. Um bem interessante é o protocolo hierárquico. Então a gente consegue identificar algum protocolo, por exemplo, que não deveria estar ali, e também verificar quais são os protocolos que foram mais usados nessa comunicação de rede, né? Então ele abre alguma coisa parecida com essa, aí ele vai dizer ali porcentagem de pacotes trocados, total de pacotes, quantidade de bytes, a velocidade que foi usada na comunicação e essa hierarquia dos protocolos usados. Normalmente quando a gente pede para fazer uma captura de rede numa interface delas, numa interface de rede, a gente sempre, ela já captura e já divide em frames, segmentos e pacotes. A gente consegue identificar onde é que começa um e termina o outro, né? E apresenta todos esses dados aí, descrevendo o endereçamento, protocolos usados, os dados, que é o payload que a gente chama, né? Tá. Então, por que a gente usaria o Wireshark, por exemplo, para fazer que tipo de teste? Né? Então, normalmente a gente vai usar ele para procurar alguma origem de algum problema que ocorreu no sistema, procurar algum determinado protocolo se está sendo usado em algum dispositivo, analisar a sequência temporal ali, algum flag de protocolo que não deveria ocorrer, descobrir quais os dispositivos e protocolos estão sendo mais usados na comunicação, ter uma visão geral do gráfico, aí ajuda bastante aquele menu de estatísticas, e analisar, fazer aquele follow para analisar a comunicação entre dois dispositivos para ver o que aconteceu. Essa interface geral quando vocês abrirem o Wireshark, tá? Vocês podem abrir ele tanto por linha de comando, ou acessando o menu ali no Kali. Ele já vem instalado por padrão. Aqui eu coloquei em vermelho, separei o que é mais interessante dele. Então, vocês podem iniciar uma captura naquele botão que tem ali Capture. Vocês podem restringir para uma interface de rede apenas, ou usar todas, que é o padrão ali que ele está selecionado. Tem alguns links nesse botão Learn, tem alguns atalhos interessantes. E a gente pode também abrir uma captura prévia, e aí num daqueles botõezinhos ali de cima, ou no File, abrir arquivo. Quando vocês iniciam uma captura, ele vai mostrar as interfaces que existem, e vocês podem restringir, porque pode não ser tão útil, a quantidade de dados que pode passar ali naquela interface de rede pode ser muito grande, né? Então, para isso que a gente usa filtros. A gente pode inserir um filtro naquele campo que tem ali embaixo, e depois que a gente inicia a captura, ele vai mostrar uma janela parecida com essa. Ali em cima a gente tem primeiro o painel com a lista de todos os pacotes trocados, então, o timestamp dele, a origem, o destino, qual protocolo está sendo utilizado, o tamanho dele, alguma informação extra. No painel intermediário do meio, eu tenho alguns detalhes do pacote e uma subárvore dos cabeçalhos para conseguir navegar entre eles ali para verificar ele. E por fim, lá embaixo a gente tem o payload, os dados. Então, esse painel de dados ele é dividido em três partes. Se eu der um duplo clique nele, ele vai abrir em maior detalhe aqui. Ele pode ser usado isso para comparar, né? Mas naquela coluna lá da esquerda a gente tem um contador incremental. Então, primeiro tem a linha 000, depois a 10, a 20, assim vai. E o offset em hexadecimal. Então, basicamente o que ele faz é separar em hexadecimal ali os dados do payload. E no canto direito a gente vai ver em ASCII. Então, esse código em ASCII que aparece ali, quando não é possível fazer a tradução para ASCII, é colocado um ponto no lugar. Então, a gente consegue enxergar alguma coisa ali suspeita, possivelmente. Os filtros que eu falei antes, eles podem ser de dois tipos. Então, a gente tem o filtro de exibição, ou seja, eu estou fazendo a captura, mas eu vou restringir os pacotes que vão ser mostrados apenas. E tem os filtros de captura, no qual eu só vou capturar os pacotes que
que passarem pelo meu filtro, ou seja, só aqueles que o meu filtro avalizar. Tenho os filtros de captura, então, eles têm uma sintaxe de baixo nível, né? Também é usada essa sigla aqui, BPF, que é da Berkeley Packet Filter. Eles que definiram a sintaxe para isso. Tem alguns protocolos ali que podem ser usados para fazer essa filtragem. E já os filtros de exibição, eles têm uma sintaxe lógica que parece um pouco com programação, tá? Que nem eu falei antes, esse filtro de captura ele verifica os pacotes antes de serem capturados. Ele só vai realmente capturar o que o meu filtro disser. Já no caso do outro, que é o de visualização, eu já capturei um monte e eu vou filtrar só para me mostrar os que eu estou interessado. Então, aqui um exemplo, a gente pode definir um filtro. Então, por exemplo, TP, UP, um tipo de protocolo que eu quero restringir a pesquisa. A direção da comunicação, ou seja, se ela é destino ou se ela é fonte, se ela é source. O tipo, se é host, se é uma porta. Então, por exemplo, o primeiro exemplo ali, o filtro usado foi TCP Destiny Port 22. Então, nesse caso aqui, eu estou restringindo só para pacotes TCP que tem como destino a porta 22, só. O restante de pacotes que foram trocados não vão ser mostrados, não vão ser capturados. Isso pode restringir também o tamanho, né, do meu arquivo de dump também, que isso pode ser considerável também se eu só fizer sem filtro nenhum. Já no caso de baixo, eu botei como destino o host que tem o IP tal. Então ele só vai mostrar o tráfego para esse IP específico. Se eu tirar a palavra DST de antes e só botar host e esse IP, a gente vai ver tanto o tráfego que vai para ele quanto o tráfego que sai desse IP. Tem algumas primitivas que a gente pode usar, né, além desses componentes padrões. Então, verificar se, por exemplo, se um tamanho é menor, a gente usa o less para ver se um tamanho do pacote, somente pacotes que são maiores que tantos bytes, a gente usa o greater. E assim vai. Tem outras possibilidades. A gente pode agrupar vários filtros usando a anotação lógica com o e, ou e negação. Então, a gente pode fazer um filtro composto. Já no caso dos filtros de exibição, basicamente o que ele vai fazer é só restringir o que pode ser exibido já dos meus pacotes que eu tenho, né? Já salvos, da captura salva. Então, eles vão descartar os pacotes, não vão mostrar quando aquela regra não for correspondida. Então, aqui é um exemplo, ó. A sintaxe que a gente usa sempre vai ser um teste lógico, então ele vai sempre retornar verdadeiro ou falso nesse tipo de filtro de exibição. A gente pode ter ali os operadores que a gente pode usar para comparação, então verificar se é maior, se é igual, se é diferente, se ele contém, se ele é exatamente igual a outra coisa. A gente pode usar de novo aqueles operadores lógicos. Então aqui tem alguns exemplos nesse link de como usar isso. Bom, e é isso. Esses ataques de poisoning aqui eu vou deixar só por curiosidade, para quem quiser ver. E essas tarefas que estão aqui no slide, pessoal, não é para fazer, tá? Eu já tinha ela aqui, mas não precisa fazer. Tem umas dicas ali de como configurar a máquina virtual de vocês, tá? Mas não é para fazer. A tarefa de vocês tem que ser feita é a que está aqui no Moodle. Prolongar a sessão. Aqui. Então, deixa eu ir na descrição aqui. Droga. Deixa eu abrir a pasta que é mais fácil. Minimizar isso. Beleza. Então, já a descrição ali. Vocês querem que eu mande por aqui os alunos? Deixa eu botar aqui. Vou mandar aqui no chat também, tá, pessoal? Então, beleza. Voltando.
Tá? Aqui. Então, o trabalho é esse aqui. Dentro daquele arquivo zipado vai ter uma pasta com os arquivos backup, tá? Sendo que vocês vão usar um só deles. Tem aqui algumas dicas sobre o Wireshark, são 2 imagens. Tem um arquivo em Perl que vocês vão ter que usar e um script em Shell Script que vocês vão ter que usar também. E basicamente o que vocês vão ter que fazer é executar esse passo a passo aqui. Ele dá algumas dicas já de como fazer. E alguns vocês vão conseguir executar somente já usando somente os scripts que eu dei. Nesse exemplo aqui no Snort, ó, se alguém não tiver o Snort instalado, pode usar também o Wireshark, ou pode usar o apt-get install Snort também, para instalar ele. E essas questões mais para o final, eu sugiro que vocês usem o Wireshark, porque ele é bem completo, ele é bem fácil de usar. Aqui tem alguns links que podem auxiliar vocês a resolver as questões. E é isso. Então, vocês vão ter os scripts, os arquivos backup. Essa é a tarefa da semana. Fiquei bem feliz com o feedback de vários de vocês. Gostaram dessa atividade de volatility. E agora a gente vai fazer essa parte de rede, depois vulnerabilidade. E depois vem uma parte que eu gosto bastante, que são dos exploits, a parte de senhas. Então, acredito que vocês vão gostar também. É isso. Se alguém ficou com dúvida do trabalho do Volatility, pode permanecer aqui na aula. E o restante está liberado, né? Fala, Guilherme. Não, a Karina que levantou. Não dá para enxergar direito isso aqui. Sim, pode falar. Eu acho que não abaixou desde aquela vez lá, só que tu pediu pra levantar quem já tinha feito redes. Ah, bom. Ah, tá. Apareceu agora para mim. Bom, tudo bem. Então é isso, pessoal. Boa noite. Quem tiver alguma dúvida, quer só permanecer aqui na aula que eu ajudo. Né? Valeu, senhor. Boa noite. Valeu. Boa noite. Eu fiquei com uma dúvida sobre o último exercício ali. Diga. Quando eu analisava em busca de malware, todos os processos da memória lá, todos eles tinham aquelas 2 letras no começo, sabe? MZ, eu acho que era. Sim. Aquilo ali é um indício só, mas não quer dizer nada, tá? Não vai ter certeza com isso. Sim, que meu velho infectou tudo aquilo lá. Mas assim, vou dar uma dica. Tem a ver com PDF. Então tem a ver com o Acrobat da vida. Não, eu terminei já o negócio. Sei. É que assim, aquilo é um indício que provavelmente pode ser, entendeu? Mas não garante que seja. Pode ser uma assinatura só do pacote ali, não quer dizer. Não é garantido. O que entregou para mim na hora foi que quando eu fui converter em arquivo, o PDF virou executável. Aí Não, beleza. tá, valeu, senhor. Boa noite. Valeu. Mais alguém? O Marcos tinha uma dúvida, não tinha? Opa, isso aí, senhor. Diga. Deixa eu fechar a porta aqui, peraí. Criançada aí é bucha. Seguinte, senhor. Até eu e o Rafael ontem a gente estava fazendo em cal os exercícios. Aí a gente ficou em dúvida aí no 5 e no 6. No 5 porque no 6 a gente não conseguiu chegar. Certo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir aqui para mim aqui, peraí. Tá. Beleza. A gente tem aquele arquivo .dmp. A gente gerou alguns comandos aqui, mas não teve jeito de a gente fazer gerar os PDFs. Certo. Gera uma pastinha output aqui, um audit.txt, mas não me diz nada nesse arquivo .txt. Deixa eu ver aqui. Ó, eu usei esse comando aqui, ó. Deixa eu passar para ti aqui. Ó, na realidade tem que ser voo.h, né? Na última versão agora do Kali. Basicamente, eu botei aquele processo e
Eu não sei se tem que botar o make dir antes do main dump, tá? Dessa pasta. Provavelmente sim. Tem que criar essa pasta antes, tá? Que é uma pasta só para ficar salvo lá as informações do dump de memória. Quando- talvez esse problema. Então, antes de fazer esse comando aqui, faz isso, ó. Pra criar a pastinha. Mem dump. No meu gabarito até não tem, mas na época que eu fiz, eu acho que eu fiz isso antes. Certo. Então, faz esse teste para mim só para ver se rola. E aqui no lugar do bob.vm bota o arquivo .dump, o dump lá, né? Isso. Não sei o que tá VM aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Pastinha. Aqui, tá. Bom. Beleza, eu vou executar esse primeiro aí. Cadir. Mas o dump é depois, tá? Esse arquivo aí do vmem aí é realmente o Bob mesmo. É aquele arquivo que tu extrai depois, né? Tu pega o dump lá, .tar, e extrai ele, e dentro dele tem que ter esse arquivo bob.vmem. Ah, mas então eu tava usando o dump aqui. Não, a gente vai usar isso para depois fazer o dump daí, conforme most, né? Talvez esse problema, então. Então esse dump ele tem que virar esse bob.vm. Não, na realidade, quando tu extraiu lá o arquivo, tinha o que de... Deixa eu pegar aqui no Moodle, peraí. Deixa eu ver aqui. Talvez. Eu fiz pelo Windows, eu não tava conseguindo instalar no Linux. Sim, não tem problema. Talvez, cara... Ah, então é por isso. É que assim, ó, provavelmente no Windows ele não... Ele acha que é vírus quando ele gera o dump ele deveria gerar, tá? Mas quando a gente converte depois para exportar o dump para executável, ele dá pau. Ele não, ele acha que é vírus, ele já logo apaga ou põe em quarentena. É, eu tive que desabilitar os módulos, deu uma hora o aviso aqui. Deixa eu achar aqui só, peraí. Cifra, memória, beleza. Critex, não. Exemplo. Tá, é o arquivo que eu deixei no drive, né? Peraí. Vou só ver aqui. No dump.tares. Aqui tem um backup. Vou parar. Tô baixando aqui o dump. Ah, eu acho que o meu Windows excluiu o Bob ali. Talvez. Quando tu extraiu o dump, veio o que dentro? Ah, eu não me lembro mais. Deixa eu ver aqui. Eu tô baixando aqui. Tá, beleza. Terminou de baixar. Tu tentou instalar no Linux? O que rolou? Ah, não ia, cara, não instalava. Eu tentei por aquele site que tu mandou pelo WhatsApp. Não Uhum. conseguia, tipo, tinha comandos que ficavam em vermelhinho, sabe? Tipo ali, quando eu digito for emotion na linha de comando, ele fica em azul, que quer dizer que eu posso digitar, né? Tem que vir o bob.vmen tá dentro do dump.tar lá. Tu tem que extrair ele, né? Quando tenta extrair pra ver o que acontece ali. Tu tem o link aí? Deixa eu pegar aqui. Eu acho que agora vai demorar um pouquinho, 10 megas só. Eu acho que o meu PC apagou. Assim, o Vmen, será que ele é tão bom assim o antivírus que já detecta? Porque dentro usando o tar ele não consegue, sabe? Ele foi até durante um dos códigos que a gente tava fazendo. E tu conseguiu, quando tu fez no Linux lá, tu conseguiu executar o voo? Ele mostrou um monte de erro ou ele não conseguiu nem executar ele? Deixa eu pegar aqui o print. Ele executou.
Porque assim, ele vai mostrar aqueles erros, tá? Que ele não consegue encontrar um monte de coisa, mas ele funciona. É que é uma Aqui, dependência do. Opa, aqui mostrou isso ali, sim. Eu vi que ele rodou depois, mas ele mostrou esses erros aí que não encontrou as bibliotecas. tá, não, tudo bem, mas ele vai funcionar. Ele dá aqueles erros porque tem uma biblioteca antiga do Python 2.7 que ele não consegue encontrar, ele surta e não consegue funcionar, né? Tipo, se a gente instalasse a versão do Kali 2017, aí ele funciona bem, sem esses erros. Mas ele consegue, as coisas que a gente vai fazer no arquivo ali, ele consegue fazer. Então, Tá, mesmo dando aqueles entendi. erros, ele consegue executar depois. Ele vai mostrar um monte de erro e depois no final ele vai mostrar o que ele fez mesmo. Então talvez tentar pegar e fazer de novo ali o É, exercício 5 e 6 direto no Kali. pode ser, pode Porque, ser. por- porque os demais deu certo ali, executou certinho. Sim, e tem que ter Conseguiu esse ler. arquivo, tem que ter esse ponto .v mesmo, para depois gerar o dump específico do processo da imagem inteira ali. E talvez o Windows não tá deixando. Pois é. Tô baixando de novo. Tá. Habilitar antivírus. Tipo, eu instalei o Volatility no. Tentei, né, no Kali, mas ele. Eu vou botar um comando, ele diz comando Volatility não encontrado. Tá, mas aí é só vol.py. Ah, tá. É que eu dei no exemplo lá, volatility, aqui eu também botei, né? É que a versão antiga era assim, mas a versão nova é só vol.py.